Olá, bem-vindo ao canal É Tudo Vintage. No vídeo de hoje, que tal falarmos de algumas lendas urbanas da Londres vitoriana? Sim, em todos os lugares, nós sabemos que as lendas e histórias caem no imaginário popular. Verdade ou não, o importante é que histórias assim afloram nossa imaginação. Vamos conhecer algumas delas? Depois da vinheta. Antes de tudo, peço que você deixe o seu like se histórias assim chamam a sua atenção e se inscreva no canal caso conteúdos como esses agradam você. Agora, podemos começar. O Grande Pânico de Estrangulamento de 1862. Sua crença: um grupo de criminosos está perseguindo a capital, estrangulando qualquer um que tenha a infelicidade de entrar em seu caminho. Um deputado infeliz, Hugh Pilkington, foi vítima deles no caminho de casa do clube. Porque eles acreditam nisso, Pilkington foi roubado e possivelmente sufocado, é verdade, mas esse evento aleatório explodiu na imaginação do público. Isso se deve ao frenesi de revistas e periódicos sobre o fim da navegação e banditismo australianos, infratores com permissões temporárias, e a aparente ineficácia dos programas de reforma para criminosos. Como resultado, em 1863, o parlamento aprovou a Lei Garrotters, que reintroduziu a punição corporal por assalto à mão armada ou violenta, e em 1864 a Lei de Servidão Penal, que tornou obrigatória a supervisão policial de homens em licença. Spring-Heeled Jack. O que eles acreditavam? Em outubro de 1837, uma garota chamada Mary Stevens estava caminhando para Lavender Hill, onde trabalhava como empregada. Em seu caminho por Clapham Common, uma figura estranha saltou nela de um beco escuro. Ele começou a beijar seu rosto enquanto rasgava suas roupas com suas garras, antes de fugir do local. No dia seguinte, a mesma figura fez uma carruagem bater antes de cuspir fogo, rindo e saltando sobre um muro de 3 metros de altura. A lenda de Spring-Heeled Jack nasceu. Mais tarde, o Times relataria o caso Jane Alsop. Na noite de 19 de fevereiro de 1838, ela atendeu a porta a um homem que se dizia policial, que lhe disse para trazer uma luz, alegando que pegamos Jack Spring-Heeled aqui na pista. Ela trouxe uma vela para a pessoa e notou que ele usava uma grande capa. Ela lhe deu a vela e ele rasgou sua capa, vomitando chamas azuis e brancas de sua boca enquanto seus olhos pareciam bolas de fogo vermelhas. Ele a rasgou com suas longas garras, mas ela conseguiu escapar dele. Por 10 anos, Spring-Heeled Jack prendeu a imaginação vitoriana. Ele foi visto por toda a cidade, um inquérito oficial foi montado e um homem que se acreditava ser um monstro foi levado a julgamento. Muitos acreditavam que era o alter ego de um marquês louco, que tinha dinheiro para criar tal disfarce e tempo para brincar com as pessoas. Porque eles acreditavam, basicamente, parece ser um caso clássico de histeria em massa, ajudado em grande parte pelo ocasional brincalhão, muita superstição e, claro, a florescente mídia impressa da época. Duplas e clones. O que eles acreditavam? Histórias como essa aparecem na mídia, como a de um funcionário público que se viu na Tavistock Square voltando para casa todas as noites. Ele tentou persegui-lo, mas quando virou a esquina, ele se foi. Outra mulher viu sua irmã andando pela Russell Square quando ela estava prestes a morrer. A princesa Marie Liechtenstein, que ocupou a mansão jacobina em Holland House, em Holland Park, escreveu uma história do edifício, na qual escreve: a morte paira sobre sua cabeça, porque eles acreditavam nisso. Claro, esse tipo de coisa é tão antigo quanto as colinas. Mas há um ângulo interessante. Quando a Grã-Bretanha se tornou a primeira sociedade urbanizada do mundo, Londres se tornou a maior cidade do mundo. A população de 1 milhão no início do século subiu para 5 milhões no final do século. A arquitetura georgiana simples foi substituída por edifícios públicos vitorianos neogóticos e neoclássicos. Feitos de calcário ou tijolo e terracota, prédios de hotéis, escritórios e apartamentos se erguem sobre a cidade como gigantes no nevoeiro. É fácil esquecer o poderoso impacto psicológico que um ambiente tão novo tem sobre seus habitantes. A multidão, em uma escala sem precedentes, viu um turbilhão de estranhos ao redor. A ideia de um alarme de morte não é nova, casos semelhantes foram relatados já no século XVII. Mas isso é diferente. Um horror urbano que parece se encaixar perfeitamente nas extensões da metrópole em constante crescimento. Porcos pretos nos esgotos de Hampstead. O que eles acreditavam? Os esgotos de Londres estão cheios de porcos hediondos que um dia se libertarão das casas fedorentas e irão vagar pela cidade. Porque eles acreditavam nisso,
É apenas uma lenda urbana clássica. Alguns dizem que uma porca de alguma forma entrou no esgoto, teve alguns filhotes e os alimentou com o lixo que continuava sendo jogado no ralo. O que se seguiu foram sussurros chineses, que chegaram a ser mencionados em um editorial de 1859 no Daily Telegraph. Claro, os esgotos são um grande problema nesta cidade em rápida expansão. O Tâmisa é essencialmente um grande esgoto a céu aberto, e a cólera é comum. Foi somente depois que o engenheiro Joseph Bazalgette construiu quilômetros e quilômetros de esgotos principais subterrâneos de tijolos para interceptar as saídas de esgoto e 1.100 quilômetros de esgotos de rua, que o esgoto parou de fluir livremente pelas ruas e vias de Londres. Cemitérios assombrados. O que eles acreditavam? Todos os tipos de coisas. Você poderia escolher qualquer uma das centenas de histórias, fantasmas, estranhos avistamentos de cultos, a esposa do poeta Dante Gabriel Rossetti sendo exumada e seu corpo em perfeitas condições anos depois, contos de sinos presos a túmulos com cordas que conduzem sob o solo até o caixão em caso de sepultamento prematuro, porque eles acreditavam, porque cemitérios enormes são novos. Antes que a população da cidade explodisse, as pessoas eram enterradas nos cemitérios das igrejas. Mas agora que a população da cidade mais que dobrou, simplesmente não há espaço. Houve casos em que corpos foram roubados, enterrados fundo o suficiente ou simplesmente deixados para apodrecer nas ruas. Em 1832, o parlamento agiu, aprovando um projeto de lei permitindo a construção de 7 grandes cemitérios. Eles incluem Kensal Green, West Norwood, Highgate, Nunhead, Brompton, Abney Park e Tower Hamlets. Os 7 grandes atraíam particularmente a classe média emergente que queria se diferenciar da classe baixa. Fotografias de espíritos. O que eles acreditavam? Que você podia ver fantasmas em fotografias. Porque eles acreditavam? Bem, você ainda ouve isso hoje, não é? Mas o que é realmente interessante é a rapidez com que os vitorianos viram uma oportunidade de negócios em uma nova ciência. A primeira fotografia permanente foi produzida em 1827 e em 1884 o filme substituiu as chapas fotográficas. A fotografia de espíritos na América foi usada pela primeira vez por William H. Mumler na década de 1860. Mumler descobriu a técnica por acidente, depois de descobrir uma segunda pessoa em uma fotografia que tirou de si mesmo, que descobriu ser na verdade uma dupla exposição. Vendo que havia um mercado para isso, Mumler começou a trabalhar como médium, tirando fotos de pessoas e adulterando os negativos para adicionar entes queridos perdidos a eles, principalmente usando outras fotografias como base. A fraude de Mumler foi descoberta depois que ele colocou residentes identificáveis de Boston nas fotos como espíritos. A essa altura, muitos londrinos empreendedores estavam fazendo o mesmo. Outra técnica envolvia fazer com que o assistente fantasiado do fotógrafo ficasse furtivamente no fundo por alguns segundos para criar uma imagem sombria parcialmente capturada. Esses fotógrafos muitas vezes trabalhavam com espiritualistas para criar seus efeitos. A cultura das sessões espíritas que surgiu do mesmerismo era um grande negócio. Os novos humanos. O que eles acreditavam, não tanto no que eles acreditavam, mas no que os interessava. A Londres vitoriana podia estar preocupada com as peculiaridades da mente, mas estava ainda mais preocupada com o corpo. Aqueles com aparências físicas incomuns foram os primeiros passos para o próximo estágio da humanidade? Harvey Leach foi um dos mais famosos. Apesar de suas coxas minúsculas, pelvis, pé fraco e pé esquerdo desproporcional ao tronco, ele ainda era um ginasta profissional. Ele era visto regularmente montado em seu cavalo e em pé sobre suas pernas diminutas. Suas pernas eram tão curtas que ele podia tocar o chão com os dedos, mas dependia de suas pernas para demonstrações. Em 1867, De Lancet descreveu a mulher tartaruga, que se dizia assemelhar-se a uma tartaruga quando criança. Ela tinha apenas 15 centímetros de comprimento nas coxas. Miss Marianne, rainha das Amazonas, tinha 2,4 metros de altura quando tinha 18 anos. Em 1882, um show especial foi escrito em torno dela no Alhambra, em Londres, e o entretenimento, intitulado Babil and Bijou, foi um enorme sucesso. Miss Marianne subiu ao palco vestindo um traje marcante com pérolas e pedras preciosas, e um capacete elevou sua altura em mais 10 polegadas. Porque eles acreditaram. 2 palavras. Charles Darwin. Seu livro de 1859, A Origem das Espécies, abalou nosso mundo. A pergunta óbvia para aqueles que assistiram a esses shows foi: se é de onde viemos, para onde estamos indo? Mesmerismo. O que eles acreditavam?
Magnetismo animal era o nome dado pelo médico alemão Franz Mesmer no século XVIII ao que ele acreditava ser uma força natural invisível exercida pelos animais. Ele acreditava que a força poderia ter efeitos físicos, incluindo cura. John Elliotson, médico do University College Hospital, tornou-se um defensor do mesmerismo, a cura de várias doenças através da imposição das mãos e da magnetização de vários metais. Seu colega Thomas Vaclay achou tudo uma farsa e começou a provar isso em uma demonstração com Elliotson em sua casa, depois através da revista médica que ele fundou, The Lancet. Durante todo o tempo, o mesmerismo continuou seu crescimento e tornou-se mais aceitável para o homem na rua por meio de palestras e panfletos baratos. Porque eles acreditaram, a história da medicina vitoriana é uma jornada da superstição à respeitabilidade. No início do século, os limites entre curas de charlatão e medicina respeitável eram difíceis de definir para o londrino médio. No final da era, grande parte do sistema de saúde médico que conhecemos hoje havia evoluído e, enquanto os curandeiros paranormais permaneciam, eles ocupavam um espaço bem diferente. Aparições de crise. O que eles acreditavam? Este é um exemplo clássico de um livro chamado Pitch por um londrino chamado Newton Crosland. Em outubro de 1857, cerca de 1 hora do dia, eu estava saindo do meu escritório para assinar um título de exportação na Custom House, Lower Thames Street, uma distância de cerca de 1/4 de milha. Minha mente estava ocupada com ideias meramente banais, o tráfego nas ruas seguia com uma atividade monótona e comum, e nada ali que despertasse em mim a menor trepidação, quando, justamente quando eu estava atravessando Great Tower Street, fui tomado por um pânico inexplicável. Eu concebi o medo de ser atacado por um tigre, e a ideia desse destino horrível me perseguiu tanto que comecei a correr com toda a pressa, e não parei. Encontrei-me seguro dentro dos muros da alfândega. Qualquer coisa mais desprezível e absurda do que esse medo, aparentemente sem causa, dificilmente poderia ser imaginada. Um comerciante nas ruas de Londres em perigo devido a uma fera. A possibilidade de tal desastre me pareceu tão ridícula. No momento em que pensei nisso, ri de mim mesmo por permitir que uma fantasia tão tola e mórbida tomasse conta de minha mente, ficando estupidamente nervoso. O sentimento de apreensão logo, porém, passou, e a admiração por minha própria fraqueza tornou-se predominante. Na manhã seguinte, peguei o jornal Times, quando, para minha total surpresa, li que exatamente ao mesmo tempo em que senti o medo louco, um tigre havia realmente escapado de sua jaula enquanto estava sendo transportado das docas de Londres, seriamente feriu 2 crianças e, para terror de todos os observadores, se comportou ferozmente na rua pública de Wapping a cerca de 1 milha, em linha recta, do local por onde eu passava. A seguinte passagem ocorre no Times em 27 de outubro de 1857. Ocorrência assustadora. Ontem à tarde, por volta de 1 hora, quando um caminhão estava transportando de London Docks um tigre de Bengala, a porta cedeu e o animal saltou para a estrada, encontrou um menino, saltou sobre ele, dilacerando-o em uma maneira assustadora, porque eles acreditaram. O que é interessante não é tanto a história, mas o sistema de crenças mais amplo no qual ela se encaixa. Newton Crosland era na verdade um arguto defensor do espiritismo, que havia começado em meados do século em Nova York. O movimento acreditava que os espíritos dos mortos que residem no mundo espiritual têm a capacidade e a inclinação para se comunicar com os vivos. A história acima era um sintoma de telepatia. Logo começou a absorver mesmeristas em suas fileiras. Muitas pessoas famosas e renomadas se juntaram, não menos importante Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes. A conversa em torno da telepatia também foi inspirada na ficção, desde os clones perseguindo os personagens culpados de Dickens até o conto mais famoso, Jekyll e Hyde, onde a respeitabilidade externa e a luxúria interna do personagem simbolizam a hipocrisia da época. A história de Stevenson teve suas raízes nas crescentes incertezas sobre a escuridão que jazia no subconsciente de todo vitoriano. E aí? O que você achou dessas lendas vitorianas? Conhecia alguma delas? Espero que tenha gostado e aprendido um pouco mais sobre curiosidades do século XIX. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!